O episódio 3 do Arif veio com uma versão trágica da chamada Grande Semana do Nick Fury. Bora entender esse rolê? Então vem comigo! E é isso, meus amigos. O episódio 3 do Arif nos mostrou uma nova realidade trágica para os nossos heróis mais amados do MCU. Mas antes da gente continuar essa conversa, é sempre bom avisar que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler do episódio 3 do Arif. Então só fica aqui quem já assistiu o episódio. Se você ainda não assistiu, corre lá na Disney Plus, assiste e depois volta aqui pra gente conversar. E é claro que você sabe que esse vídeo é feito com todo carinho pra você. Então larga o dedo aí no like, assina o canal e ativa o sininho, que isso ajuda a gente pra caramba e ajuda você também, que vai ser avisado sempre que o próximo vídeo for lançado, pra você não perder nada. Conto contigo, hein? Vamos lá! Esse episódio gira em torno de um arco que saiu nos quadrinhos e funcionou como uma extensão aos filmes da fase 1. Arco que mostra toda a sagacidade do Nick Fury e a sua grande habilidade de gerenciar conflitos. Essa história explora o fato de que todos os grandes eventos dos primeiros grandes filmes do MCU ocorreram na mesma semana. O roubo de uma das armaduras do Tony Stark e o seu recrutamento pela SHIELD, a bagunça que o Hulk fez no estado da Virgínia, a queda da Mjolnir no deserto do Novo México e a descoberta da nave onde o Steve Rogers estava congelado. Todos esses caras já estavam no radar do Nick Fury, como possíveis integrantes da iniciativa Vingadores, e ele vinha aguardando o momento certo para recrutar cada um deles. Ou pelo menos a maioria deles, já que ele só soube da existência do Thor quando seu martelo caiu na Terra. E por uma incrível coincidência do destino, também chamado de roteiristas, tudo isso aconteceu na mesma semana e exigiu uma habilidade sobre-humana do Nick Fury para conseguir coordenar todas essas frentes da SHIELD. Por isso, essa semana foi chamada de a Grande Semana do Nick Fury. Mas aqui, nessa realidade, tudo começa a dar errado. Alguém começa a matar sistematicamente todos os heróis antes mesmo do Fury conseguir recrutar eles para a equipe. E isso cria todo um clima de investigação que cai para a Viúva Negra resolver. E ela se mostra uma verdadeira agente secreta, inteligente, agindo nas sombras, se filtrando e dando porrada em um monte de soldados dentro de um caminhão fechado. Cena que lembra muito aquela do Capitão América dentro do elevador, que a gente viu lá em Soldado Invernal. Para essa galera que sempre torceu o nariz sobre se a Viúva Negra merecia fazer parte do grupo dos Vingadores, tá aí, ó. Além de tudo aquilo que ela já havia mostrado nos filmes, o Arif esfrega na cara de todo mundo todo esse mulherão da porra que ela é. E ela descobre aquilo que é o grande spoiler desse episódio, que toda essa matança é obra do Hank Pym, ou melhor, do Jaqueta Amarela. Sim, nessa realidade, o Pink é o Jaqueta Amarela, o que não é novidade para quem acompanha suas histórias nos quadrinhos. Aqui, ele se torna o vilão da história em uma busca por vingança. Porque mesmo sabendo que a mulher dele tinha morrido naquela missão da bomba nuclear, e nessa altura ninguém sabia que a Vespa estava viva lá no Reino Quântico, então, mesmo sabendo da tragédia familiar do Hank Pym, o Nick Fury muda a linha do tempo sagrada e recruta a filha dele, a Hope, como uma agente da SHIELD, e ela acaba morrendo em serviço. E pior, com todo esse sangue nos olhos por conta dessa sua busca por vingança, ele acaba não contratando Scott Lang. E sem o Scott, nada daquilo que a gente viu nos filmes do Homem-Formiga aconteceu. Nessa realidade, o Hank Pym deixa de ter aquele final feliz da família reunida lá do final de Homem-Formiga 2 e troca tudo isso por esse final trágico. E toda essa história é um grande contraponto ao episódio anterior. Lá, o coração nobre do T'Challa acaba mudando para melhor o destino de todos na galáxia. Mas aqui, o coração do Hank Pym está no lugar errado e acaba trazendo um destino trágico para ele e para todos ao seu redor. Mas o verdadeiro evento Nexus dessa realidade não é o Pym, mas sim o momento onde o Nick Fury decide contratar a Hope Van Dyne. E esse momento nem é mostrado no episódio, é apenas citado pelo Pym. Então, de certa forma, foi o próprio Fury que causou a morte do Homem de Ferro, do Thor, do Gavião Arqueiro, do Hulk e da Viúva Negra. E esse foi o episódio que teve o roteiro mais bem amarrado até aqui, com um bom ritmo, mostrando em poucos minutos vários acontecimentos daquilo tudo que vimos em pelo menos 5 filmes do MCU. Mas apesar do ritmo, eu não senti que o episódio ficou corrido. Achei que todos os eventos se encadeiam de uma forma bem orgânica, sem acelerar demais. O episódio teve até o cuidado de amarrar possíveis incongruências, como um aparente paradoxo Thor. Olha só, se o martelo do Thor tinha acabado de cair no deserto do Novo México,
e até aquele momento ninguém sabia da existência do cabeludo de Asgard, a gente pode supor que o nome dele não estava na lista de candidatos a Vingadores do Nick Fury. Então como é que o Hank Pym foi atrás dele? Esse detalhe poderia ter sido um furo de roteiro e talvez não fizesse sentido, ao menos até a Viúva Negra pedir a senha do agente Coulson e mostrar pra gente que o Hank Pym estava ativamente monitorando a S.H.I.E.L.D., acessando a base de dados com a senha da falecida esposa apenas um dia antes, o mesmo dia em que Coulson achou a Mjolnir. E é claro que assim que eles encontraram o martelo, o Nick Fury já deve ter sacado que se tratava do mítico Deus do Trovão, e por isso colocou ele na lista de candidatos a Vingadores. Agora olha o vacilo do pessoal da S.H.I.E.L.D., mantendo ativa a senha de uma mulher falecida há anos. Cadê o pessoal de TI dessa agência? E o pior é que falhas de segurança como essa não é assim tão rara aqui no mundo real. Um outro ponto bem legal pra gente destacar é essa aparente nerfada do Thor, de morrer assim com uma simples flecha do Gavião Arqueiro. E é claro que isso pode ser explicado pelo fato dele estar na Terra de Castigo, sem os seus poderes. Claro que ele continuaria sendo mais forte que qualquer humano normal, talvez com uma força muito parecida com a do Capitão América, mas sem a imortalidade asgardiana. Se ele tivesse full power, com certeza a flecha desse Gavião da Fiel teria apenas ricocheteado em seu peito. E é bom lembrar que o nome do Capitão América também não estava na lista do Fury, simplesmente porque a timeline do MCU deixa bem claro que ele só seria encontrado no último dia dessa sua grande semana, logo depois dele já ter colocado ordem nesse caos. Esse episódio me deixou muito preocupado com o caminho que o Arif vai seguir. Essa série parece que está indo em uma direção que não me agrada tanto. Pelo que tudo indica, eles realmente pretendem reunir todos esses personagens isolados em uma única equipe lá no final. E se isso acontecer, vai ser bem decepcionante para mim, porque fica parecendo que eles decidiram ir pelo caminho mais fácil, além dessa união ser uma contradição ao pilar fundamental da série. Eu vou explicar. Todo mundo sabe que o Arif funciona porque gira em torno do princípio do multiverso, ou seja, universos paralelos com uma história muito parecida, onde um ou outro detalhe acaba acontecendo de forma diferente e muda toda a história conhecida. Eu já expliquei tudo isso com muito mais detalhes em um outro vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá! Qual é a quantidade de universos paralelos que podem existir dentro desse multiverso? O próprio Vigia dá a resposta para essa pergunta no começo de cada episódio. É um prisma de possibilidades sem fim. Então, ao meu ver, cada história paralela que acompanhamos em cada um dos episódios do Arif deveria ser apenas uma pequena, uma ínfima fração de todas as possibilidades do multiverso como um todo. E as chances de duas dessas histórias se cruzarem deveria ser de 1 dividido pelo infinito. Ou seja, tão próxima de zero que seria impossível de acontecer. Mas tá, forçando um pouquinho a barra, elas podem acontecer sim. Beleza. Mas e as chances de termos 5, 6, 7, ou seja lá quantas histórias paralelas se cruzando para formar esse tal de Vingadores do Multiverso? Somando isso tudo, a probabilidade seria tão pequena que seria impossível. Tá, tudo bem. Essa é a Marvel, é uma história baseada em quadrinhos, não precisa ter lógica ou obedecer estatísticas. Eu sei disso. Mas o que realmente me incomoda em tudo isso é que isso acaba sendo um limitante para a série. Acaba funcionando como um freio criativo, criando âncoras e amarras de roteiro. E no final de tudo isso, todo esse multiverso acaba se comportando como um novo Vingadores Guerra Infinita, onde surge uma ameaça ao multiverso e eles reúnem um grupo que, volto a lembrar, representa apenas uma ínfima fração do multiverso como um todo, e esse grupo precisa se unir para combater a tal ameaça. Ou seja, é só mais do mesmo. E pior, quando eles criam um grupo formado por meia dúzia de heróis pensados desses universos paralelos para preencher o espaço daqueles que morreram no, digamos, universo principal, isso tira totalmente essa ideia de um multiverso de infinitas possibilidades e substitui pela ideia de um multiverso de peças de reposição, onde eles vão buscar por lá algumas peças conhecidas que estão faltando no nosso quebra-cabeça da história principal. Ou seja, o próprio conceito de multiverso, que é a base dessa série, acaba sendo jogado no ralo, para apenas recriarem tudo aquilo que nós já conhecemos. Até tem essa possibilidade deles estarem usando o Arif para nos apresentar variantes do multiverso que irão aparecer nos filmes. Mas não precisava, né? A gente não precisava de toda uma série animada para fazer isso.
quando ela poderia ser usada para algo muito maior, ou pelo menos para algo muito mais interessante. Agora pensa comigo, se os episódios fossem realmente dependentes, com absolutamente nenhuma inter-relação entre si, a gente sempre ficaria com aquela sensação de estar vendo no microscópio um mundinho em um único grão de areia, em uma praia que se estende ao infinito. Um conceito muito mais legal de se imaginar. Realmente com infinitas possibilidades de histórias que podem ser distorcidas e subvertidas, sem nenhuma amarra criativa, dando material para infinitas temporadas de What If. Ou seja, eles optaram pelo caminho mais fácil e estão nos dando apenas um pouco mais de tudo aquilo que a gente já conhece. Mas e você? Você gosta dessa ideia da criação dos Vingadores do Multiverso? Diz aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês estão achando dessa série. E você já sabe, assina o canal, ativa o sininho e larga o dedo aí no like que isso ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no futuro.